Seja bem-vindo ao canal Marcos Horácio. Já estamos há algum tempo discutindo a questão da imagem, a importância da imagem dentro da nossa cultura, como ela ajuda a organizar o nosso pensamento e principalmente ela segura a nossa tradição cultural, não é isso? Então, estamos conversando que desde a pré-história a grande questão é a observação da natureza e o quanto essa observação depois se torna sagrada. As histórias que nos explicam sobre isso são histórias que a gente não pode nem mexer, não é isso? Então vamos imaginar que esse homem está procurando as relações que existem entre o macrocosmo e o microcosmo. E a sensação que esse homem tem é que ele está preso a isso tudo, não é? Então a gente já conversou também o quanto, por exemplo, a mulher está associada à lua, não é isso? Elas têm o mesmo ciclo, né? 28 dias, a lua é o lado da noite, a mulher parece que tem um sexto sentido, isso é oposto ao sol, o sol é o mundo do dia, que está sempre associado ao homem no sentido do trabalho da força, né? Esse trabalho só pode acontecer com o sol a pino, e desde sempre se percebe que sem o sol não tem vida, né? Onde não bate o sol, não tem vida, não tem planta, né? As plantas, os animais, eles procuram o sol. O sol é a coisa mais importante que tem. Então a gente vê que desde a pré-história, o sol ele é uma divindade por si. Ele é uma entidade que as pessoas cultuam. E tudo que é amarelo, dourado, lembra o sol. Então, quando a gente pensa na simbologia do ouro, o ouro significa riqueza, claro, né? Se a gente entra em um espaço que tem muito ouro, nós estamos falando de riqueza, mas ao mesmo tempo nós estamos falando do sol, porque o sol é amarelo, amarelo é dourado, e dourado nós estamos falando de ouro. Qual é a questão maior do símbolo? O símbolo, ele se interliga uns aos outros, e eles vão dar um sentido uns aos outros. Então, o que a gente percebe desde a antiguidade? É a preocupação de usar o amarelo nos espaços sagrados. Depois a gente vai ver que na Idade Média, por exemplo, o céu ele não é azul necessariamente na hora que a gente pinta a vida dos santos ou alguma passagem da vida de Cristo. A gente vê que o fundo das pinturas elas são amarelas, porque a gente está falando de santidade, né? Então, a gente não está preocupado necessariamente com aquilo que o nosso olho vê. A gente está preocupado com aquilo que essas coisas significam para eu entender essa história. Então, lua está ligada à mulher, a lua é redonda, as partes femininas são redondas, né? O universo masculino vai estar ligado ao sol pela questão do dia, pela questão do trabalho, mas também tudo que é pontudo, anguloso, com ângulos, vai estar ligado também aos homens, porque tudo no homem parece que tem ângulos, não é isso? Então, a mesma coisa a gente pode pensar na questão da fertilidade. É a mulher que dá a luz, né? É de lá que vêm os filhos. A mulher também, então, é sinal da fertilidade. É claro que num mundo onde a dificuldade de comida é muito grande, como desde sempre, é claro que quanto mais essa mulher for cheinha, mais símbolo de fertilidade ela vai ser. Não é isso? Então a gente vai ver na pré-história que são aquelas estatuetas, aquelas mulheres bem fornidas ou desenhadas dessa maneira. Se ela é fértil, se ela também dá luz, qual é outro lugar também que faz o mesmo processo? É a terra, que é onde você planta, vai nascer. Então será que a terra está ligada à mãe? Provavelmente sim. Então a gente está vendo que as coisas estão interligadas. Mulher, a terra, mas por sua vez, mulher, a lua, pelo sentido e pela noite, o homem ao sol, o sol ao amarelo, ao dourado, que por sua vez com o tempo vai ser riqueza. E a gente pode, numa das histórias que a gente contou aqui do Gênesis, colocar os animais dentro desse processo, porque na hora que eu olho uma serpente eu percebo que ela troca a pele. Se ela troca a pele é como se ela não morresse, então isso é sinal de eternidade. E a mesma serpente que quando você só vê os ossos dela, parece muito a coluna de um ser humano. Então é como se ela também fosse, ela ligasse a terra com o céu, assim como o ser humano numa postura reta. Então a gente percebe que essas coisas estão tão interligadas que na hora de se criar os observatórios astronômicos, eles sempre faziam de forma redonda, porque o tempo todo, né, isso é um círculo,
Você quer pegar os equinócios, você quer pegar o nascimento de Vênus, as constelações, para justamente poder sintonizar com as coisas que estão acontecendo na natureza. E você vai comparando isso dessa maneira como a gente fez até agora, com os animais, com tudo. Então a coruja passa a ser o símbolo da noite, também do conhecimento. A gente vai ver, por exemplo, na hora que se pinta o mamute, a gente está falando de força. Na hora que a gente pinta o hipopótamo, nós estamos falando de força. O hipopótamo, por exemplo, ele vive no mundo das águas, ele vem de águas profundas. Essas águas profundas a gente não enxerga, é o desconhecido. Para os egípcios, ele é tudo aquilo que a gente não sabe. E o hipopótamo é um bicho muito perigoso. Então, é desconhecido, é feroz e dá medo. Então, qual é o nosso processo aqui nesse curso, nesse nosso bate-papo sobre simbolismo? É perceber que essas imagens simbólicas nos contam uma história e que elas têm relação entre si. Não só elas têm relação entre si, como elas mostram pra gente as relações que o mundo tem entre as coisas, os objetos, as plantas, a natureza e o homem. É esse o discurso que todo o universo religioso vai ter. E mesmo depois, no mundo ocidental, pós-revolução industrial, aonde essas questões religiosas não são as questões específicas mais dessa cultura, a gente está falando já do mundo científico, do mundo do materialismo, mesmo assim é dessa maneira que nós vamos criar as relações e a gente vai perpetuar essas relações que já foram construídas desde a pré-história. É assim que a publicidade hoje ela trabalha com a gente, é assim que a psicologia tenta decifrar os nossos sonhos. Porque é assim que a gente entende o mundo. A gente nasceu num mundo que dá significado para as coisas dessa maneira. Então, discutir um pouco sobre isso é discutir como a gente povoou o mundo de símbolos. E mais, para a gente que está no mundo materialista, pós-revolução científica, que muitas vezes nós vamos encontrar com muitas pessoas ateias. O que a gente pode pensar? Nossa, a gente fez isso tudo só para a vida ter sentido? Sim. Fez isso tudo para a gente poder estar vivo, para a gente passar a nossa herança cultural para frente, para a gente ter sabedoria sobre isso e para que a vida principalmente tenha sentido. Porque senão, além disso aqui, como é que fica para o ser humano? Então é como se a gente fizesse um jardim aonde lá fora só tem deserto. Bem, é isso. Se você gostou, deixe o seu like, coloque o seu joinha, coloque a sua questão para a gente ou principalmente assine o nosso canal. Até o próximo episódio.